E aí, de novo, a gente pegou a BR com aquele misto de sensações de é hoje, a gente vai trazer eles para casa e agora a nossa vida vai ser completamente transformada. Vencer a culpa de não ter sido um pai maravilhoso e ter o direito de ser novamente pai, e vencer o medo de que nascesse com problema por causa da idade, entre aspas, já um pouco avançada para ter filhos, era apenas uma das barreiras. O próximo domingo será marcado pelo Dia dos Pais e para comemorar essa data tão especial, nossa equipe de reportagem resolveu conversar com alguns personagens que se tornaram pais de maneiras diferentes. Cada um deles possui uma história, um desafio e um leque de sentimentos pelos seus filhos. Foi um misto de alegria extrema com alívio, porque eu já estava trabalhando aquele sentimento de plenitude pela perfeição que ela seria e é. Mas no fundo tinha aquele medinho de dar algum problema, e ela nasceu esplendorosa. Então, e a gente ter acompanhado esses 3 anos e querer tanto foi muito gratificante e foi maravilhoso. E eu dei o primeiro banho nela e ela já parece que já tinha aquela ternura, aquele abraço gostoso, e até hoje eu dou banho nela diariamente, a não ser quando eu vou para São Paulo e elas não vão ocasionalmente, mas eu dou banho nela, assim como o primeiro banho que eu dei nela, aquela troca de energia maravilhosa. Então ela foi um elo de amor entre eu e meus filhos, e tem sido muito gostoso esse relacionamento com ela. E acabou que eles perguntavam sempre, né, quando que a gente vai poder ir embora com vocês? O André, logo no segundo dia, ele veio no ouvido meu e perguntou, você vai ser meu papai? E aquilo, nossa, a vontade era falar sim, eu sou seu pai, você é seu papai, mas a gente lembrava daquele 99%. Nós vamos começar contando um pouco mais sobre este pai que, junto com seu esposo, realizou o processo de adoção de 3 irmãos, o André, o Gabriel e o José Henrique. Porém, a história quase foi diferente. Chegando lá, a gente teve um primeiro impacto porque os 2 pequenos estavam dormindo, né? A gente conversou com a coordenadora lá do abrigo e ela falou, eles estão dormindo e tal, e o mais velho vai sair para a escola, acho que vocês não vão conseguir encontrar, porque a gente foi sem agendar, a gente foi assim, na loucura mesmo. Nisso, o José Henrique, que é o nosso filho mais velho, estava saindo para a escola, ele estava arrumadinho com o uniforme, estava saindo, e aí a gente conheceu ele, foi o nosso primeiro contato ali. E aí a gente se abaixou assim, ajoelhou no chão, e aí quando a gente perguntou o nome dele, perguntou se ele tinha irmãos. Como que era o nome do irmão dele, na verdade. E daí ele falou, é o Gabriel, ele falou 2 nomes, assim, Gabriel, não dava para entender direito o que ele falava. Aí a gente perguntou para a Cirlei, mas é um nome composto? É um nome composto? Daí ela, não, são 2 irmãos. Porque até então a gente achava que a gente estava indo lá para conhecer 2, mas eles eram em 3, na verdade, porque tinha o pequenininho, que é o André. E aí ela falou, não, na verdade eles são em 3. E daí, sem pestanejar, eu e o Bruno, a gente já virou para ela no mesmo instante e falou, mas a gente quer ficar com os 3. Aí ela falou, ela abriu um sorriso assim e falou, melhor ainda. Assim como em toda a vida de um pai, a rotina mudou completamente após a chegada das crianças. E foi do jeitinho que a gente imaginava, assim, a gente trouxe eles para casa. Chegamos aqui tarde, eles ainda não tinham jantado, e aí eu preparei a refeição do jantar, assim, esquentei alguma coisa pra gente comer. E naquele instante, assim, que a gente estava sentado em volta da mesa, nós 5, eu pensei, essa é a minha família, isso aqui vai ser para sempre.
a gente sentado em torno da mesa, a preocupação do que vai ter para o jantar, se precisa ir no supermercado. E assim a gente foi se preparando e trouxe eles para casa, que hoje é a nossa vida. Madre Teresa de Calcutá uma vez disse que o importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá. Esse sentimento define bem o que esse pai tem por sua filha. E nós precisamos fazer uma fertilização in vitro, não era possível pelos métodos naturais. E nós decidimos fazer com um amigo, nós estudávamos juntos na universidade em Cuiabá, entramos no mesmo ano na faculdade, e a gente achava que era tomar um hormônio e lá colher, fazer uma vez e estava pronto. Lê do engano, foram praticamente 3 anos e a Thalita ia mensalmente para Cuiabá, ia de ônibus, porque ela tomava o hormônio para induzir a ovulação, que ela tinha problema, só que não dava para saber o dia que ia ovular, que ia fazer a coleta. Então, não dava para comprar passagem aérea em cima da hora, era muito caro, então ela ia de ônibus por quase 3 anos mensalmente. Tomava a ovulação, colhia e não dava certo. Por mim, eu já tinha desistido. Eu acho que ela ouviu a voz do meu pai de novo. Cara, tem um filho, vai ser abençoado. A Thalita vai ser uma grande mãe, vai ser uma bênção na nossa vida. Porque ela não desistiu, ela continuou por esses 3 anos e tá aí a Maria Fernanda com essa bênção, mas não foi simples e não foi fácil. Inclusive, o próprio pai o incentivou a novamente ter uma filha. Um dia eu fui conversar com meu pai e ele tinha ido para casa, para morrer em casa. Ele teve um câncer e infelizmente disseminou-se. Um dia ele tirou tudo do hospital e foi morrer em casa. Durou 3 dias. Ele chamou para conversar e ele falou: meu filho, e o seu filho com a Thalita? Eu falei: poxa pai, você sabe da minha opinião, eu não fui um pai assim tão bom, como que eu vou ter outro filho? Eu tenho medo nessa idade, dá problema. E ele falou: pô filho, você tinha que repensar. A Thalita vai ser uma mãe maravilhosa. E ele tinha 84 anos, ele falou: poxa, sabe qual a maior alegria dos últimos anos da minha vida? Por muitos anos. Eu falei: ah, não sei não, pai. Ele falou: o melhor dia era sábado e domingo. Eu falei: porque a galera vinha aqui, ele: olha que eu tenho 7 filhos, e você sabia que às vezes eu fico sozinho? Com tanto de neto e bisneto? Eu tenho dó de quem não tem filho, ou só tem um, e como que vai ser no futuro? A gente é muito egoísta, a gente pensa só no trabalho que dá e nos custos que dá, mas a gente não pensa no prazer. Isso tem sido a razão da minha vida. Pensa com carinho, meu filho. Cara, que ele entrou como uma flecha, e a partir daquele dia, depois ainda mais que ele faleceu, essa conversa voltava na minha mente e foi um grande impulso para eu ter essa Mafê linda e maravilhosa. No final das contas, o que podemos tirar de lição desses depoimentos, independente de qualquer coisa, é que dia 13 de agosto é Dia de Todos os Pais.